na cura espiritual, na cura completa, não só na cura física, apesar de eu ter escolhido, o Senhor ter me dado uma cura física, que foi da mulher do fluxo de sangue. Eu acho essa passagem da Bíblia tremenda. Porque você imagina, aquela mulher vivia com esse problema há 12 anos. Naquela época, o período da mulher, esse período de 4 dias da mulher, era uma mulher considerada imunda. Agora imagina aquela mulher há 12 anos vivendo aquele problema, sendo rejeitada, sem poder dar um abraço a uma pessoa que ela amava, sem receber o carinho de ninguém. Imagina a tristeza daquela mulher. Mas a fé dela era inabalável. Quando ela ficou sabendo que Jesus ali estava no meio da multidão, ela rompeu a multidão para tocar nas vestes do Senhor. Quantas vezes, irmãos, nós não temos que romper a multidão? Será que nós estamos rompendo a multidão? Ou nós estamos andando junto com a multidão? Enxergar as coisas assim do alto. Ela viu nele a esperança. A fé dela fez com que ela fosse curada. E o Senhor, quando ela desperta, fala: vai em paz, a sua fé te curou. Então, irmãos, eu tenho uma frase que é assim: você quer ver um milagre acontecer? Não dê ouvidos à multidão. A multidão hoje te diz que o certo é dar mundo. A multidão hoje te diz que o certo é enriquecer. A multidão hoje te diz que os prazeres da carne devem ser satisfeitos. Mas não, nós devemos ir contra a multidão. Tem uma palavra em Eclesiastes que diz: não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venha a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Só que ao invés de nós andarmos contra a multidão, nós estamos vendo nós, igreja, andando contra a multidão. Ao invés de você trazer a pessoa que está na balada, tirar ela daquele lugar e trazer para a igreja, você está querendo ir para a balada com ela. É como se a gente tivesse uma escada rolante ao contrário. A escada rolante está descendo e você tem que subir. Se você para no meio, a escada desce de novo. Você tem que começar tudo de novo. E nossa vida tem que ser assim, diária. Indo contra, convergindo. Isso é o Evangelho. É quando o mundo diz que é certo e pregar aquilo que o Senhor diz que é certo. Porque a Bíblia diz que nós não devemos agradar a homens, mas agradar ao Senhor. Glória a Deus. Que essa seja a nossa vida, agradar ao Senhor, fazer a vontade dEle na nossa vida, entender a vontade dEle. Como nós vamos entender a vontade do Senhor se nós não conhecemos o Senhor? E como nós vamos conhecer o Senhor se nós não conhecermos a palavra do Senhor? O quarto caminho, irmãos, é a fé que leva à libertação. E o exemplo é Moisés tirando Israel do Egito. Você imagina o Senhor virar para você hoje e falar assim: Dilma, vai lá no Barack Obama e fala com ele que ele vai ter que parar com as guerras. Era mais ou menos isso. Moisés, um homem comum, chegar para o faraó e falar: eu vim aqui em nome do Senhor libertar esse povo que está cativo. Humanamente impossível, se você for analisar. Faraó mandava tudo, ele era o rei.
verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu comecei a pensar quando eu li aqui no privilégio que nós temos de conhecer a verdade. O cara tinha milhões de seguidores e ele declara que ele morreu sem conhecer a verdade. E nós aqui conhecemos a verdade, a única verdade. Mas o que nós estamos fazendo com essa verdade? Guardando para nós? Ou passando para mais pessoas, para que menos pessoas venham a falar que morreram sem conhecer a verdade? Até que ponto nós estamos agindo conforme essa verdade? Até que ponto nós estamos sendo cristãos verdadeiramente? Porque é um privilégio, irmãos. Não é a gente que escolhe o Senhor, é o Senhor que nos escolhe. Cada um de nós tem uma experiência com o Senhor, mas com certeza no dia que você aceitou Jesus, o pastor pregou a mesma palavra, o mesmo pastor, para milhares de pessoas, para muitas pessoas, e muitos não aconteceu nada, mas você foi tocado e aceitou Jesus. O Senhor te escolheu naquela noite. É Ele que te escolheu para que você seja aqui na terra um representante dele. Mas como nós vamos ser um representante do Senhor se nós estivermos agindo conforme o mundo age? Nós temos que entender pela fé que nós somos instrumentos do Senhor. Nós devemos andar como Ele andou. Nós estamos vivendo num mundo que não é nosso. Nós precisamos ir além. Nós precisamos ver as coisas do alto. Isso é tudo pela fé. É a fé que leva à salvação. Salvação que Cristo já nos deu, se entregando naquela cruz por nós. Ele já nos deu o que de mais precioso, que é a nossa salvação. E isso nós temos que entender. Qualquer outra coisa é consequência. Tem uma música do mundo que fala fé. Tem que ter fé. Tem que acreditar que só a morte não tem jeito. Para nós, morte é vida. Para nós, a morte tem jeito, porque a morte é vida. Porque quem fez essa letra não conhecia a verdade, mas nós conhecemos. Nós sabemos que quando morrer, normalmente faz isso aqui, ó. Porque nós vamos estar com o Senhor para a honra e glória do nome dele, amém? Glória a Deus. O penúltimo caminho da nossa fé é a fé que leva à salvação. Aí eu acho que o que mais se encaixa é Noé. Eu fico imaginando Noé numa época em que a corrupção com o Senhor estava tão grande que o Senhor ia enviar um dilúvio. E o Senhor disse para Noé construir uma arca. Não era um pedacinho de madeira, não, era uma arca. Porque Deus achou graça aos olhos de Noé, porque ele não se corrompeu com aquele mundo, e Deus ia salvar os animais e a família de Noé. Aí eu fico imaginando o vizinho do Noé vendo ele construir aquela arca. Esse cara é loucaço. Esse cara é muito doido. O que é isso que ele está fazendo? Chega lá, Noé, o que você está fazendo aí? Vai haver um dilúvio.